Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter a aula 7, que é a última aula da nossa apostila, de número 1, e a gente vai falar de novo sobre resumo. Então, a ideia é, além da gente discutir o que o Alan já falou para vocês semana passada, eu trouxe alguns exemplos e a gente vai discutir a proposta que vocês têm que entregar na próxima semana também. Então, deixa eu pôr aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Como eu já disse, a gente vai falar sobre resumo de novo. Então, eu acho que o Alan já deu essas dicas para vocês, mas o que é muito importante antes de começar a resumir um texto? Ler e compreender claramente o conteúdo do texto, entender de fato o que esse texto fala, o que esse texto aborda, qual que é a ideia principal do autor. E aí você vai selecionar as ideias principais, deixando de lado detalhes, explicações, exemplos, porque o resumo, a ideia do resumo é você passar as ideias base do texto, as ideias principais. Exemplos não são necessários. E também organizar as ideias de forma coerente, que isso é muito importante. A gente não pode alterar a ideia do texto, então colocar a conclusão no começo, colocar o começo no final do texto, porque vai ficar incoerente. Então, como resumir? Você precisa citar a fonte, que é muito importante, porque o resumo você está transpondo o discurso de outro texto. Então, por isso que tem que citar a fonte, que não é um texto que você escreveu, outra pessoa que escreveu. Fidelidade às ideias originais do texto. Isso vai de encontro com a questão de não acrescentar novas informações e inferências. A gente vai ver na proposta dessa semana, que é um texto que fala sobre Harry Potter. E é um texto que dá margem para você opinar. Mas lembre que no resumo você não pode opinar, você não pode acrescentar novas informações, porque não é essa a ideia. Outra coisa importante é transformar discurso direto em indireto. Então, se no texto o autor cita, eu acredito que o Harry Potter é um personagem insonso e sem graça. Você, no seu texto, vai falar, o autor acredita que o Harry Potter. Então, essa mudança não é a sua voz, não é em primeira pessoa, você muda para terceira pessoa. É outra pessoa que falou aqui. Usar verbos de sende. Então, ele diz, ele afirma, ele responde, ela questiona, ela aponta, ela declara, para você expor as ideias do autor ou da autora do texto. Não copiar trechos e frases do texto base, isso é muito importante. Você tem que manter a fidelidade às ideias originais do texto, porém não pode copiar, porque isso é plágio. Então, lembrem que também é como se fosse o resumo é uma transposição do discurso. Então, imaginem que você leu esse texto e como você explicaria esse texto com as suas palavras. É essa a ideia do resumo. E aí eu trouxe para vocês exemplos. Semana passada, na aula 6, vocês tinham duas propostas de redação, certo? O Alan pediu para que vocês escrevessem uma que falava sobre o Uber, Airbnb. E a outra proposta era essa aqui, que é um texto, uma janela para o mundo. Então, como vocês não escreveram, eu trouxe aqui para a gente analisar. Então, a gente vai ler o texto junto e depois eu vou mostrar para vocês 3 resumos desse texto. Eu quero que vocês percebam como cada um usou uma linguagem diferente, mas manteve a organização das ideias e apontou quais são as ideias principais, cada um à sua maneira. Então, vamos lá. Uma janela para o mundo. Escrever é um ato não natural. Como observou Charles Darwin, o homem tem uma tendência instintiva para falar. Basta ver o balbucio de nossas crianças pequenas. Ao passo que criança alguma tem tendência instintiva para cozinhar, preparar infusões ou escrever. A palavra falada é mais velha do que nossa espécie. É um instinto para a linguagem, permite que as crianças engatem em conversas articuladas anos antes de entrar numa escola. Mas a palavra escrita é uma invenção recente que não deixou marcas em nosso genoma e precisa ser adquirida mediante esforço ao longo da infância e depois. A falha escrita difere em seus mecanismos, é claro, e essa é uma das razões pelas quais as crianças precisam lutar com a escrita.
Reproduzir os sons da língua com o lápis ou com o teclado requer prática. Mas a fala e a escrita diferem também de outra maneira, o que faz da aquisição da escrita um desafio para toda uma vida, mesmo depois que seu funcionamento foi dominado. Falar e escrever envolvem tipos diferentes de relacionamentos humanos. O que diz respeito à fala nos chega naturalmente. Quando começamos um diálogo com nossos interlocutores, temos uma suposição do que já sabem e precisam de esclarecimentos, ou não conseguem aceitar uma informação, ou têm algo a acrescentar, podem interromper ou replicar. Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto. Os destinatários são invisíveis e imprescutáveis, e temos que chegar até eles sem conhecê-los bem ou ver suas reações. No momento em que escrevemos, o leitor existe somente em nossa imaginação. Escrever é, antes de tudo, um ato de faz de conta. Temos que nos imaginar em algum tipo de conversa, ou correspondência, ou discurso, ou solilóquio, e colocar palavras na boca do avatar que nos representa neste mundo simulado. Então, o que a proposta pedia? Que vocês elaborassem um resumo entre 10 e 15 linhas, respeitando as características do gênero. Aquilo que vocês já viram semana passada com o Alan, que eu acabei de citar. Não pode cópia, tem que citar a fonte, e abordar as ideias principais. Então, o que pede também? Apresentar as bases de comparação que o texto faz e escrever com as suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto, como eu acabei de falar. Então, vamos começar. Primeiro, qual é a fonte desse texto? Então, o nome do texto é Uma Janela para o Mundo, e ele foi escrito por Steven Pinker. E esse texto está no livro Guia da Escrita, Como Conceber um Texto com Clareza, Precisão e Elegância. Você não precisa pôr tudo isso na fonte, podemos dizer, ou referência ao autor no seu texto. A gente já vai ver exemplos, mas você poderia citar. No texto de Steven Pinker, Uma Janela para o Mundo, publicado em seu novo livro, o autor cita que... Porque se você for pôr o nome todo ali, onde foi publicado, editora, ano, página, fica muito longo. Acho que o ano é legal de pôr também, mas aqui, como é referência a livro, não tem essa obrigatoriedade. Mas lembrem que é sempre legal pôr o título do texto, autor, ano, data e veículo de publicação, principalmente se for site, jornal e revista, que aí já aponta da onde esse texto saiu. Como é o texto de um livro, você pode falar no livro, no último livro publicado pelo autor, coisas assim. Então, ele pede ali também para a gente falar quais são as bases de comparação que o texto faz. Antes da gente falar das bases de comparação, eu esqueci de falar quais são as ideias principais desse texto. Então, eu vou usar duas cores diferentes para mostrar para vocês. Em azul, como vocês podem ver, são as ideias principais. Quais são as ideias principais desse texto? Escrever é um ato não natural, que o homem tem um instinto para a linguagem, mas que a palavra escrita é uma invenção humana recente e que precisa ser adquirida. Então, é essa a ideia principal do texto. Lembre que escrever não é um ato natural, apesar do homem ter um instinto para a linguagem, que a escrita é uma invenção recente que precisa ser adquirida, ou seja, a gente precisa aprender, alguém nos ensina como a ler e a escrever. E aí, quais são as bases de comparação? É isso que está sublinhado em verde. O autor aponta qual que é a diferença entre a fala e a escrita. Então, como ele cita ali no começo do segundo parágrafo, elas diferem em seus mecanismos. E aí, mais no meio do parágrafo, ele fala que falar e escrever envolvem tipos diferentes de relacionamentos humanos e somente o que diz respeito à fala nos chega naturalmente. E a conversação falada é instintiva, a interação social é instintiva. E aí ele vai dar alguns exemplos ali. Isso que eu falei da diferença de informação principal e informação adicional, ou informações secundárias.
Vejam que lá no começo do texto, ele cita o Darwin, que fala o homem tem tendência para falar, basta ver o balbucio, mas ele não tem a tendência instintiva de cozinhar, preparar infusões e escrever. Isso é muito legal de saber. Porém, não é uma informação tão relevante assim para você pôr no seu texto. Você pode pôr, lógico, mas não é o primordial. Então, aqui, depois ali que ele fala, ele vai falar da questão dos interlocutores, como que a gente tem diálogo, que a gente vê expressões da pessoa, se a pessoa está entendendo ou não. Porém, isso não é tão importante quanto falar que a fala chega até nós de uma maneira mais orgânica, mais instintiva, e que a escrita é, antes de tudo, um ato de faz de conta, porque a gente não tem contato com o nosso interlocutor. Um exemplo, eu estou aqui neste momento, falando para uma tela do computador. Eu não vejo a reação de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão, diferente de uma sala de aula. Se eu estou explicando e eu vejo que vocês fazem cara de dúvida, eu posso voltar e reformular meu discurso. Ou eu vejo que vocês estão balançando a cabeça, concordando, penso, ok, estão entendendo. Então, assim como a escrita, o que eu estou fazendo aqui também é um ato de faz de conta. Eu imagino quais serão as dúvidas de vocês e projeto, assim como a gente faz a escrita. A gente imagina o que o nosso leitor vai querer saber. E por isso que nas redações tem que ser bem claro. A gente tem que começar uma ideia e concluir, porque a gente não tem essa interação com o nosso leitor. O nosso leitor não vai chegar batendo na nossa porta e falar assim, eu não entendi o que você quis dizer nessa frase. Entendem essa diferença entre fala e a escrita, certo? Eu acho que essas foram as ideias principais. Agora vamos ver 3 exemplos resumos desse texto. Aqui, o texto já está todo sublinhado, mas em azul eu mantive qual é a ideia principal, em vermelho a fonte, em verde qual é a base de comparação e o que eu acrescentei aqui. Em amarelo, eu coloquei as diferentes formas de citar o autor. O Alan já falou isso na aula passada para vocês, que é legal a gente citar o autor, referenciar o autor várias vezes durante o texto, mas de diferentes formas. Então, em vez de ficar só Pinker, 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 só o autor, o autor, o autor, o autor, de acordo com o autor, de acordo com o autor, é legal a gente variar, porque mostra que você tem um domínio maior da língua. E de roxo, está sublinhado ali quais são os verbos de dizer. Então, como que a pessoa que escreveu esse texto apontou o que o autor disse. Então, vamos ler. A linguagem oral e escrita foi a temática aludida no texto Uma Janela para o Mundo, de Steven Pinker. No escrito, o autor apresentou a ideia de que o ser humano possui uma disposição instintiva em relação ao ato de se comunicar. E exemplifica com uma citação de Charles Darwin. A fala escrita possui diferentes estruturas, relata Pinker, que desenvolveu o conceito sobre a cognição da escrita ser uma constante incitação. Já a fala para ele é algo menos complexo, uma vez que o colóquio com os interlocutores facilita o desenvolvimento do ato. O linguista Steven Pinker ainda enfatizou sobre a problemática de escrever um texto, pois os destinatários são ocultos e incompreensíveis. Não haveria, portanto, a mesma possibilidade de interação que há na conversação. Para finalizar, declarou que o ato da escrita deve consistir no uso da imaginação, em que o indivíduo deve se idealizar em alguma situação de elocução. Então, nesse exemplo, como a gente viu, ele começa o texto falando qual que é o tema principal do texto resumido, que a linguagem oral e escrita tem as suas diferenças. Aí, logo depois, ele coloca ali a referência, que é Uma Janela para o Mundo, de Steven Pinker, é o texto resumido. E ali no escrito, porque ele já tinha citado no texto. Então, se ele repete no texto, soa muito ruim e não é legal essas repetições, como a gente já viu nas aulas passadas. Então, ele cita: o autor apresentou. Então, ele está mostrando que não é uma ideia dele. De Steven Pinker, que apresentou a ideia de que o ser humano possui uma disposição instintiva em relação ao ato de se comunicar. E ele exemplifica isso com a citação de Charles Darwin. Ele não precisa pôr a citação inteira. Ele já está falando que tem uma citação que vai exemplificar. Se você quiser ver qualquer citação, você vai no texto original.
E aí ele continua. Contudo, a fala e a escrita possuem diferentes estruturas. E aí é como relata o autor. Então, também é para mostrar que não é ele que está falando, quem escreveu o resumo, é o Pinker. E aí ele continua ali, no primeiro parágrafo, ele fala mais da questão da fala, e no segundo parágrafo ele vai mostrar mais a questão da escrita. E ele trouxe aquela ideia de que a fala é mais orgânica, é menos complexa, e que a escrita ela é diferente porque a gente não tem esse contato com o nosso interlocutor e que a gente tem que imaginar uma conversa. Temos outro exemplo. Então, vejam como você não precisa pôr a fonte, referenciar o texto logo no comecinho, na primeira linha. Você pode, ao longo do texto não, na segunda frase aqui nesse caso. Mas é uma forma diferente também de referenciar. Você não precisa começar o texto falando no texto de Steven Pinker, Uma Janela para o Mundo. Tem outras maneiras. Então, como tá lá? Vamos ler juntos. Nenhuma criança tem intuição para cozinhar ou escrever, mas a tem para falar. Essa ideia do biólogo Charles Darwin foi utilizada por Steven Pinker para introduzir seu texto Uma Janela para o Mundo. Nele, o linguista canadense expõe diferenças entre fala, competência anterior à nossa espécie e escrita, criação mais recente. Segundo o autor, além da óbvia diferença de que uma prescinde de sons e a outra de lápis ou teclado, a fala é mais espontânea ao ser humano, pois ela dá conta do instinto natural das relações sociais. Fala-se com quem se quer interagir. Já na escrita, ainda de acordo com Pinker, é preciso imaginar o interlocutor, conversar com ele sem conhecê-lo e sem ter as suas reações ao texto. Percebam que, no primeiro texto, vamos voltar lá, ele trouxe a mesma base de comparação, de que a fala é instintiva e a escrita não. No segundo texto, ele traz a mesma argumentação, mas ele trouxe fatos diferentes do resumo. Mas percebam como a ideia principal é mantida. Então, ele começa lá no texto, como está circulado em azul, de uma outra forma, falando qual que é a ideia principal do texto. Nenhuma criança tem intuição para cozinhar ou escrever, mas tem para a fala. E aí ele introduz a ideia do Pinker e ele cita ali essa ideia do biólogo Charles Darwin, que foi utilizada por Steven Pinker. Então, aqui vejam como ele cita a citação do Pinker, que daí tem duas vozes nesse discurso. Tem a voz do autor, que é o Pinker, mas ele cita o Darwin. Então, é legal ver como a gente usa essas diferentes vozes no texto. Coloquei esse exemplo porque a gente vai ver isso mais para frente no texto que vocês vão ter que escrever sobre o Harry Potter. Por isso que eu destaquei aqui já para dar um spoiler para vocês. Então, lá, nesse texto, o que ele usa de diferente? Ele cita o Pinker como o linguista canadense, segundo o autor, de acordo com o Pinker. Então, ele usou uma referenciação ao autor diferente, mas lembrem que retoma algumas vezes no texto. E aí, como que ele expõe? Mais ou menos da mesma forma que o primeiro. Ele cita, primeiramente, a questão da fala e depois ele vai falar da escrita. Então, essa também é a ideia que eu falei lá no começo da nossa aula, de manter mais ou menos a sequência lógica do texto. Então, se ele expõe primeiro a questão da escrita da fala e depois da escrita, é legal você manter mais ou menos essa mesma ordem no seu texto. Agora vamos para o nosso último resumo, que começa assim. A comunicação oral é algo natural e instintivo do ser humano. A escrita não. É o que defende Steven Pinker em seu texto Uma Janela para o Mundo. O psicólogo lembra o que disse o cientista Charles Darwin, que balbucios são emitidos pelos bebês desde cedo. Já a manifestação de outras atividades, como preparar o alimento ou escrever, não são comuns entre as crianças. O linguista ainda destaca que a aquisição da comunicação escrita é algo que depende, tá errado ali, sorry, depende esforço durante toda a vida
e que se distingue da comunicação oral, especialmente no que se refere à interação com o destinatário. Na primeira não há, como na última, o retorno direto da percepção, da compreensão ou não do discurso por parte do interlocutor. Portanto, não é possível reorganizá-lo para facilitar o entendimento. Dessa forma, segundo o autor, descrever é uma manifestação lúdica, na qual o enunciador cria um destinatário. É um exercício de imaginação em um mundo abstrato. Então, ele já começa o texto, como está lá circulado em azul, mostrando qual que é a ideia principal que será defendida. Comunicação oral é algo natural e instintivo do ser humano e a escrita não. E ali, depois ele cita a fonte, que é o que defende o Steven Pinker, então defende é legal, é um verbo de dizer legal, defende, lembra, destaca, são verbos legais de usar, porque ele está defendendo essa ideia. E aí ele destaca alguma coisa, destaca outra. Como a gente viu aqui, utiliza, expõe, apresenta, exemplifica, relata, enfatiza, declara. Então, são verbos legais para não ficar só ele fala, ele cita, ele fala, ele cita. Para dar uma expandida no texto de vocês. E ali eu sublinhei de novo essa segunda voz do discurso, que o psicólogo se utiliza da frase do Darwin para sustentar a ideia de que os balbucios são emitidos pelos bebês desde cedo, mas outras atividades, como preparar o alimento ou escrever, não são tão instintivas assim. E aí ele continua ali, destaca que a aquisição da comunicação escrita é algo que demanda muito esforço durante toda a vida e que se distingue da comunicação oral. E aí ele continua ali, que na primeira não há como na última, na primeira o quê? Quando ele fala ali que na primeira da comunicação escrita. Não há, como na última, da comunicação oral, o retorno direto da percepção, da compreensão ou não do discurso por parte do interlocutor. Então, não é possível reorganizá-lo para facilitar o entendimento. Dessa forma, segundo o autor, então é importante mostrar que não é ideia sua, que é segundo o autor, escrever é uma manifestação lúdica na qual o enunciador cria um destinatário, exercício de imaginação em um mundo abstrato. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem 3 textos diferentes, cada um com a sua maneira, enfatizando, de certa forma, aspectos diferentes do texto, mas mantendo a ideia principal de que comunicação e oral e escrita são diferentes, e a base de argumentação dele e de comparação, por que a fala é mais instintiva do que a escrita, certo? E agora, nós vamos para a nossa proposta dessa semana. Ai, gente, desculpa. Como eu disse para vocês, é um texto que ele foi da Federal de 2018 para 2019. E é um texto bem legal. Por quê? Porque muita gente gosta de Harry Potter, muita gente é fã de Harry Potter. E nesse texto, o francês Thomas, não vou saber falar o nome dele, Pietro alguma coisa, não fala francês, gente. Ele vai falar que Harry Potter não é um personagem tão sensacional assim. E o que é importante destacar nesse texto é que ele é desse jornalista francês, mas ele foi traduzido pelo Inácio Araújo e publicado no site da UOL. Então, é importante que vocês percebam o que é o Inácio falando e o que é a tradução dele do texto do jornalista francês. Então, nós vamos ler e depois eu vou mostrar uma tabela de correção para vocês do que a Federal solicitou na correção e o que era importante ter no texto de vocês para que vocês tirassem nota máxima. Certo? Então, vou tomar uma água, daí eu leio para vocês, gente, porque ficar falando muitos minutos assim, chega uma hora que a boca seca. Vamos lá. Leia o texto a seguir do jornalista francês Thomas Pietro alguma coisa, traduzido pelo jornalista Inácio Araújo e publicado no site UOL Cinema.
As personagens de Harry Potter de J.K. Rowling. O insuportável Harry Potter. A revista francesa Le Nanana não está entre aquelas que fazem do último filme de Harry Potter um sucesso. Em sua carta de 20 de julho, Thomas Petro Nanana expôs sua crítica ao personagem J.K. Rowling. Mesmo para os fãs do jovem aprendiz de feiticeiro, me parece que será interessante conhecer o seu inverso. Por isso, eu fiz a tradução da carta de Petro ali em cima da perna, mas acho que o total está fiel ao sentido. Personagem inodoro, incolor e sem gosto. Harry Potter é um adolescente sem grandes interesses, um rapaz intelectualmente banal em um universo extraordinário. Seus únicos traços de caráter são qualidades de idiota, bravura e suscetibilidade. Ele não só fica nervoso quando fala com seus pais. Suas forças são inatas e tudo que Harry Potter adquire deve a seus protetores, que são seus amigos e seus professores. O que torna excepcional. Sua vitória sobre Voldemort quando bebê, sua cicatriz, seu lado eu sou o eleito. Ele deve apenas a sua mãe. E é aí que se situa toda a questão da criatura de J.K. Rowling. Em cada filme, muito fiel aos livros, os personagens que ele encontra pela primeira vez têm sempre a mesma frase. Então você é o Harry Potter. Você parece com seu pai. Só os olhos que não. Os olhos são de sua mãe. Mas Harry Potter não apenas tem os olhos de sua mãe, como é os olhos de sua mãe. É um ponto de vista neutro, uma porta de entrada nesse universo fabuloso, uma verdadeira câmera viva, levando como prova essa capa de invisibilidade que ele veste todo o tempo, ou esses óculos redondos que o tornam um símbolo do personagem, convertendo num par de olhos e lhe oferece o ponto de vista onisciente do narrador. Obra maternal, a saga Harry Potter é sobretudo maternalista. Vampirizando a figura do filho até os seus pesadelos, para não fazer dele senão um garotinho sabido, respeitador das regras, bom aluno, bom em esportes. Ele só é subversivo quando tem autorização do diretor. Harry Potter é zeloso da memória da sua mãe e virgem. Seu coração bate por uma garota tão enfadonha quanto ele, que ele beija só no final do último episódio, com 18 anos, e com quem se casará. As peripécias que enfrenta surgem ao acaso, para transformá-lo em herói, em líder apesar dele. Harry Potter é o filho de plástico sonhado por J.K. Rowling, o filho sem paixão nem falhas. Seu orgulho, o anti-punk, o bom filhinho da mamãe. E é por isso que nós nunca gostaremos dele. Então, a proposta pedia que você fizesse um resumo desse texto de no mínimo 8 e de no máximo 12 linhas, respeitando as características do gênero discursivo solicitado. No caso, o resumo. Como eu disse, muita gente gosta de Harry Potter, muita gente é fã de Harry Potter. E esse texto dá vontade de você opinar, você falar por que o Harry Potter não é sem graça, por que ele não é um personagem tão apático na história. Mas lembre que no resumo a gente não pode fazer isso. E aí, lá na apostila de vocês, tem essa tabelinha, que são os critérios de correção, a pontuação máxima que você poderia ganhar em cada critério. Nessa correção, lembrem que a fonte é lá da Federal. Só um adendo. Quando você entra com recurso na sua correção, provavelmente a tabela que você vai receber falando quais foram os critérios é essa aqui. Esse tipo de tabela não é muito fácil de achar na internet, porque a Federal não divulga, diferente do Enem, que você já sabe exatamente quais são os critérios. Então, a Federal não divulga, então é difícil a gente achar. Mas o autor da nossa apostila achou e nos presenteou com essa tabela. Então, a avaliação de vocês vai ser em cima disso, certo? Então, quando vocês forem escrever o texto de vocês, tenham tudo isso aqui em mente. Então, qual que é o primeiro critério? Referências formais. Então, indicar fonte, autor, data, assunto e intenção do autor. Reconhecer a presença de duas vozes e de quem é a voz principal. Então,
Então, aqui eu coloquei até em destaque para a gente ver como isso acontece no texto. Como eu disse para vocês agora há pouco, esse texto é do jornalista francês Tomás Pietro alguma coisa, e ele foi traduzido pelo jornalista Inácio Araújo. Então, ele fala ali que é uma carta de 20 de julho que o Tomás Pietro escreveu expondo a sua crítica ao personagem J.K. Rowling. E aí o Inácio Araújo fez a tradução. Quando começa a voz do Tomás Pietro, logo em seguida, depois, quando ele fala ali, por isso fiz a tradução na linha de baixo, que está entre aspas. Então é importante que no texto de vocês apontem que é uma tradução e quando é o Inácio falando e quando é o Tomás Pietro falando, certo? Isso é muito importante, não confundam, não prestem atenção para não pôr. O jornalista Inácio Araújo cita que o personagem Harry Potter é inodoro, incolor e sem gosto. Não é ele que está falando, quem fala isso, certo? E ele tem as referências formais, indicação de fonte, assunto, data, autor e intenção. Então, como eu já disse para vocês, então vocês podem começar aqui. No texto, o insuportável Harry Potter, traduzido pelo jornalista Inácio Araújo, publicado no site UOL em 2018, aborda o texto, uma crítica feita por Tomás Pietro na revista francesa, nananã. E aí, qual que é, tá pedindo aqui também qual é a intenção do autor? Expor a sua crítica ao personagem. Então, esses são dois pontos principais que vocês têm que prestar atenção no texto de vocês. Como vocês vão citar, que é um texto traduzido, qual que é a fonte principal desse texto e qual é a intenção do autor com esse texto. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o que tem que aparecer no texto de vocês também. Desmistificação do heroísmo do Harry Potter, então você tem que falar, caracterizá-lo como um personagem monótono, sem características marcantes, mencionar que se trata de uma obra maternalista, que o Harry Potter é a idealização desse filho perfeito, mencionar também que ele é um personagem neutro, apesar de participar de acontecimentos importantes no livro. E aí, outra coisa que é importante, o emprego de recursos discursivos para elaboração do resumo. Adequação ao gênero, coerência, coesão, adequação lexical, respeito às normas de escrita. Adequação lexical é aquela questão que eu falei para vocês dos verbos de dizer, da questão de referenciar o autor no texto, mudar discurso direto para indireto, certo? Já dei bastante dica do que vocês têm que fazer, certo? Então, espero que vocês produzam resumos muito legais. Espero que a gente consiga ter ajudado vocês a escrever um resumo de uma forma mais fácil. Por que a gente tem 2 aulas sobre resumo? Resumo, há muitos anos, sempre cai na federal. Apesar de não ser um gênero difícil, de uma forma geral, vocês, alunos, têm dificuldade em realizar o resumo. Por quê? Porque vocês estão acostumados a se posicionar no texto. Então, no texto argumentativo, no dissertativo argumentativo, que é o Enem. Então, a maioria dos textos que a gente faz, a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar qual que é a nossa opinião, quais são as nossas ideias. E no resumo, assim como na transposição do discurso também, a gente não pode expor o que a gente fez. E, às vezes, vocês acabam confundindo isso. Outra coisa que acontece, de uma maneira geral, é confundir o que é ideia principal e ideia secundária. Então, leiam o texto, vejam o que é de fato primordial. Essa proposta do Harry Potter, eu já tenho ali as dicas. Então, voltem lá na apostila de vocês, revejam naquela tabelinha. Ali já tem as dicas do que é primordial, o que tem que aparecer no texto de vocês. Tá? Não esqueçam de colocar. E lembrem também de mandar para a gente lá no Google Classroom
Outra coisa, falando no Google Classroom, gente, vocês estão escrevendo cada vez menos. Lembrem que escrita é prática. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil fica. Já falei isso para vocês, que assim como exercício de matemática, física, química, escrita é prática. Esse ano as coisas estão meio confusas, mas a gente, a princípio, ainda vai ter Enem e vestibular. E lembrem que todo mundo, independente do curso que você vai fazer, tem que escrever redação do Enem e redação da segunda fase da Federal. Então não deixem para a última semana antes do vestibular vocês resolverem praticar escrita, porque aí não dá tempo da gente dar o feedback para vocês, não dá tempo da gente orientar vocês. Então, exercitem isso. Procurem reservar um tempo na semana de vocês para escrever. Mesmo que não consigam entregar na data certa, os alunos de Santa podem me mandar com atraso, não tem problema. Não garanto que vá conseguir corrigir tão rápido, mas eu corrijo. No meu tempo, gente, mas eu corrijo. Certo? É importante que vocês pratiquem, não deixem para vestibular vai ser no domingo, quinta-feira, resolver escrever um texto e levar lá pra gente para ver se a gente ajuda. Porque aí não dá tempo, gente. Então, pratiquem, escrevam, a gente tá aqui para ajudar vocês. Certo? Qualquer coisa, estamos à disposição. Nos procurem. Se vocês sentirem necessidade, mandem pra gente, que a gente faz um tira-dúvidas ao vivo. Eu sei que sábado não funcionou, a gente tá tentando ver se faz dia de semana. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente ou com os coordenadores de alunos, que eles passam o recado pra gente. É isso. Espero ter ajudado. Eu sei que semana que vem vocês estão de folga. Então, aproveitem, coloquem a matéria em dia, escrevam as redações e até a próxima, gente, na apostila 2. Então, beijo, até mais.